Ok, pessoal, voltei aqui porque acaba o pessoal recebendo notificação e entrando, mas essa aula é para ser gravada para o pessoal ver aí depois, etc. E tá no horário fora, né? E eu não combinei nada com a turma, então se o pessoal entrar, eu vou, né, continuar. Dessa vez eu vou parar, não. Então seria a aula dos parâmetros motores, do cálculo da potência e da cilindrada do motor, que eu vou estar gravando e deixando para a turma aí, ok? Então, o motor, gente, ele tem eu chamei, está nesse tópico aqui de cálculo, né, dos parâmetros. Então, nessa lâmina aqui tem todos esses itens que eu considerei como parâmetros, tá? Ordem de ignição, ciclo operativo, ciclo termodinâmico. Essa aula é exclusiva para o cálculo dos parâmetros, né, que vai desencadear lá na potência dos motores, ok? Então, nós vimos aí o ciclo operativo. Deixa eu só pular aqui, que está na mesma lâmina. Ok, deixa eu chegar. Tá, ainda tem o ciclo termodinâmico. Já está chegando aqui, gente. Ciclo misto, né? Aí, cálculos do motor. Ok. Então, essa aula é para trabalhar essa questão do cálculo do motor, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é da nomenclatura, né? Então, você tem o diâmetro, esse diâmetro é o do cilindro, não do pistão. Seria essa área, né, circular que a gente tem aí nos cilindros. Tá? Outro parâmetro importante seria o curso, né? Alguns consideram como S, tá? Então, essa distância, né? A distância do PMI ao PMS, tá? PMI, ponto morto inferior, e PMS, ponto morto superior. Então, é o curso do pistão mesmo, né? Por que ele é importante? Que com o diâmetro, né, sabendo o diâmetro do cilindro e o curso do pistão, a gente consegue dimensionar esse volume, né, que a gente chamou aí de VD, volume deslocado, ou simplesmente V, tá? Seria esse volume aí do cilindro, né? O V2 seria tá até lá em cima, né? Seria o volume da câmara de combustão, né? E o V1 seria o volume total, a soma do VD, o V, mais o V2. Deixa eu mostrar a outra nomenclatura aqui, que ela tá mais ilustrativa. Então, como falei, nesse desenho estou chamando de volume morto, né? Volume morto a gente usa mais para compressor. Mas, enfim, seria aquele volume que ele não é aproveitado, digamos. Nós chamamos aqui em motores de volume da câmara de combustão, né? E então são esses os parâmetros que a gente tem que começar a pensar, né, para a gente fazer o cálculo da potência. Então, essa figura mostra o PMI e o PMS, tá? Então, PMI, ponto morto inferior, PMS, ponto morto superior. Nessa aula eu estou dando mais ênfase, eu já comentei isso em aulas anteriores, mas essa aula eu estou dando mais ênfase nessa nomenclatura, nesses termos, porque nós vamos precisar deles, né, para fazer esse cálculo. Cadê? Aqui deu uma
borrou aqui, né? Esse aqui seria o M ponto, né? Ele não entendeu aqui. É vazão mássica, tá? Que é a massa, né, sobre o tempo. Então, seria essa distribuição da massa sobre o tempo, seria a vazão mássica, né? Toda vez que você tem uma divisão, né, sobre o tempo, a gente considera como se fosse uma taxa, né? O volume total do cilindro, como eu mencionei, V1, tá? Seria o V, ou VD, que é o volume deslocado, ou cilindrada unitária, gravem esse nome, aquele volume a gente chama de cilindrada unitária. Eu não menciono muito, fico mencionando muito cilindrada unitária para não confundir com a cilindrada, que essa sim é importante para a gente, mais importante para a gente. E o V2, volume da câmara de combustão, como eu falei. Então, esse é aquele volume ali útil, digamos, do nosso motor, né? O segundo parâmetro aí que eu queria mostrar para vocês, né, de importância, porque na verdade é o terceiro, mas é o segundo importante de hoje, né? É a taxa de compressão. A taxa de compressão, gente, ela é muito importante, reflete muito na potência do motor, né? Essa taxa de compressão. O que ela significa? Essa redução, né? Quanto menor ela for, ou maior, né, digamos, quanto maior for a redução, maior a taxa de compressão. E a taxa de compressão reflete onde? Na pressão, naquele momento, na pressão na câmara de combustão. Porque imagina, você tem um volume total, certo? Aí você diminui esse volume, a pressão aumenta, certo? A, a lei de Boyle, né? Então, o que acontece? Ele diminui, a pressão aumenta, né? Isso é bem visível. Então, quanto mais essa diferença, essa taxa de compressão, ela é maior, no sentido que a taxa vai ser maior, porque tá vendo a fórmula? O V1, o volume total, está no numerador. E o volume da câmara de combustão está no denominador. O que significa? Que quanto maior o seu volume, né, concomitante, menor a taxa, o volume da câmara de combustão, maior a sua taxa de compressão, né? E, igual falei, essa taxa de compressão reflete diretamente na pressão que é envolvida ali na câmara de combustão. Então, isso é interessante, porque pressão, vocês vão ver que é um parâmetro para o cálculo da potência. Eu deixei ali do lado, seria as taxas comumente utilizadas dos motores. Então, motor Otto a gasolina seria de 7 a 10. Tá? Lembram o que é o motor Otto e o que é o motor diesel? Né? Motor Otto a álcool, a taxa de compressão dele é um pouco maior, lá de 10 a 12. Né? E só fazendo um parênteses aqui, por que isso, gente? Porque o poder calorífico do álcool é um pouco menor do que a da gasolina. Então, para ele ter o mesmo efeito de potência, você precisa aumentar a pressão, né? Você precisa aumentar a taxa de compressão, né? Inclusive, a diferença no consumo. Ele também precisa consumir mais combustível para chegar na mesma potência da gasolina, por exemplo. Por isso que tem essa diferença na bomba, né? Que você... o valor do álcool, porque aqui no Brasil nós temos uma certa vantagem de utilizar os dois combustíveis. Nós temos no Brasil os dois combustíveis, né? Nós temos gasolina, a Petrobras, ela, né, tem o monopólio, ela consegue extrair, fabricar, produzir gasolina, e também tem as empresas, né, de cana-de-açúcar que fabricam, as destilarias que fabricam álcool, né? Então, nós temos os dois combustíveis. Então, isso tem a diferença de preço. E quando aquele patamar, geralmente 75% do preço do álcool na gasolina, aí é vantajoso, é competitivo, por causa da potência, do poder calorífico de cada característica, cada combustível, né? Enfim, então isso é interessante. E o diesel, como o diesel tem uma concepção de motor toda diferente, ele tem a taxa de compressão maior, né? De maior de todos, de 14 a 23. É o motor mais forte,
né, digamos. Então, taxa de compressão. Aqui é uma figura que eu coloquei para ilustrar isso, né? Então, esse aqui seria o volume total, representado o V1, né? E aqui do lado o V2. Essa taxa aqui fica de 8 para 1. Essa diferença fica de 8 para 1, certo? Então, aqui dá para ver a questão do volume, né? Claro que o volume da câmara de combustão não é certinho assim, tá, gente? É só uma ilustração para vocês entenderem. Deixa eu só... Tá. Tirando uma mensagem ali do celular. Então, voltando àquele ponto ali da cilindrada unitária, né, gente? Ou volume deslocado. Aqui eu até deixei volume deslocado, né? VVD. O que é o volume? O volume é a fórmula básica de volume, né? Do cilindro é o quê? A área do circular, né? πd2 sobre 4. Vezes eu coloquei o S, né? Que é o curso. Né? Então, a forma básica de volume. Isso é a cilindrada unitária. A cilindrada mesmo, para a gente considerar na potência de um motor, gente, se você multiplica esse volume pelo o Z. O Z é o número de cilindros. Ó. O Z é o número de cilindros. Então, a cilindrada nossa, que eu vou chamar de C, seria o volume deslocado pelo cilindro. E outro detalhe importante, ele é dado em centímetros cúbicos. Essa é como se diz, é a unidade, né, utilizada para cilindrada, centímetros cúbicos. Coloquei essa figura para mostrar aqui, né, o que é a cilindrada, né? Então, a cilindrada são esses volumes aí, é o enchimento do cilindro, né? O enchimento do cilindro, do número de cilindros que você tiver, não só de um, tá? Você não tem a potência do motor baseada só nos cilindros todos, ok? Então, esse é um ponto importante. Vou tentar fazer um exemplo para vocês, né, para fazer esse cálculo. Consumo específico também é interessante. Isso aqui é M ponto, tá, gente? Nesse programa meu, ele saiu da configuração e colocou esse E aqui, né, por cima do M. Por cima do M. Na verdade, é um M ponto sobre P. Tá até que aqui embaixo, é a vazão máxima, né? E P seria a pressão mesmo. Não, minto, seria potência. E uma outra equação seria massa sobre o trabalho, né? Massa sobre trabalho, porque tirou a questão do tempo, quilo por joule. Você consegue o consumo específico, né, do seu motor. Essa fórmula da velocidade ela vai ser importante para a gente também. A segunda importante, cilindrada e a velocidade, porque nós vamos precisar na potência. A velocidade, essa é a velocidade do cilindro, gente. Velocidade do cilindro. Então, o que acontece? Você tem no cilindro ali, ele tem o PMI, ele fica movimentando do PMS ao PMI. PMI a PMS. Então, ele fica fazendo aquele movimento alternativo, né? Então, esse é o que é a velocidade? É o deslocamento, né, num espaço de tempo. Isso que é velocidade. O nosso deslocamento, deixa eu falar do tempo primeiro. Onde que entra o tempo nisso aí? Eu coloquei ali rotação da árvore. A rotação seria a nossa frequência, né, a nossa velocidade. No caso, a rotação é uma velocidade angular, mas, enfim, seria rotações por minuto. Quantas rotações esse motor, né, trabalha por minuto? Então, esse é o parâmetro de tempo na nossa equação, o RPM, que é a 30 RPM, 3.000 RPM, 3.000 rotações por minuto. Vocês vão ver que a rotação vai entrar na nossa fórmula como forma de deslocamento, tá? Então, essa é a taxa de tempo nossa. E o seu curso? O curso é a distância do PMI e PMS, certo? Por que tem o 2, gente? Porque a gente considera que o cilindro ele movimenta da seguinte forma: ele desce uma vez o curso, depois sobe, né?
Então, ele faz esse movimento, uma subida e uma descida, por isso que é 2 vezes o curso. Essa é a distância que ele percorre, né? Descida e subida. O cilindro movimenta assim, então 2 vezes o curso, essa é a distância. Mais o número de rotações, aliás, vezes, né, o número de rotações, porque esse movimento de subida e desce, ele corresponde a uma volta na manivela, lembra? Quando você dá uma volta na manivela, é uma subida e uma descida. Então, esse é o espaço. Por isso que eu multiplico pela rotação. Se eu tiver 30 rotações, é esse espaço do curso vezes 30. Então, esse é o espaço todo que ele correu, né, que ele percorreu em 1 minuto. Em 1 minuto, ele andou 2 vezes o curso mais o número de rotações, em 1 minuto. Entendeu? Velocidade sobre tempo. Mas na nossa nomenclatura vai aparecer assim 2C ou S, né, vezes o N, certo? Então, essa é a nossa velocidade que a gente contempla aí no cilindro. Volume específico, né? Volume é o volume né, ali do motor sobre a massa, né, do combustível, enfim. Né? Isso a gente usa pouco. Torque, o torque do motor é a força vezes a distância, tá? Que é o importante, né? O torque do motor é a força do motor, né? A potência seria essa força com relação ao tempo. Então, você tem uma taxa aí, de novo. Então, a potência tem essa diferença. Mas o torque é a força, sua capacidade do motor, né? Capacidade motriz do motor. Ok? Bem tranquilo. E, para finalizar, a nossa equação aqui do motor, né? Eu coloquei PFV, eu vou chegar nela, mas porque é dada a potência pela força vezes a velocidade, tá? E essa equação de baixo é a equação final que a gente utiliza. A potência P é igual a PME. O que é PME? Está lá em cima. Pressão média efetiva. Pressão média efetiva. Com a cilindrada, né, o volume deslocado, VD, o volume deslocado, seria a cilindrada unitária, né? Vezes a rotação sobre um parâmetro que a gente chama NR, que eu vou explicar para vocês. O NR, gente, é um parâmetro relacionado com o tempo do motor, né? Eu até deixei ali, né, número de rotação por tempo útil, aqui o livro traz isso, mas é o parâmetro relacionado com o motor. O que quer dizer isso? O seu motor, para calcular a potência do motor, ele tem esse deslocamento, né, PMI, PMS, etc. No caso do motor de 4 tempos, ele desloca 4 vezes. São 4 trabalhos: admissão, compressão, expansão e escape, certo? Só que o trabalho útil dele só dá em um dos tempos, que é a expansão. Então, os outros todos trabalho não gera trabalho, não é útil. Então, nesse ponto, ele só utiliza o trabalho nesse movimento. No motor a 2 tempos, ele tem uma subida e uma descida só, né? Então, quando ele sobe, ele comprime e admite. Quando ele desce, ele expande e faz o escape, certo? Então, é só aqui nesse tempo útil que ele aproveita a energia, é aproveitado só na descida. Então, seria uma relação, ele é metade, né? Então, esse aí é o número que a gente utiliza. Se o seu motor é 4 tempos, esse NR é 2. Você divide essa potência por 2. Eu já vou mostrar para vocês. Se é motor 2 tempos, essa potência divide por 1. Então, teoricamente, o seu motor 2 tempos é o dobro do motor 4 tempos, né? Bem, eu queria mostrar para vocês essa fórmula aqui. Eu vou parar a apresentação aqui, vou continuar gravando. A câmera está maior aqui. Bem, eu vou passar isso num quadro. Eu vou tentar mostrar um quadro aqui para vocês. Tá. Vou virar a câmera. Opa. Chega ela mais para cá. Isso, que eu vou utilizar bastante essa câmera aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês viram que eu coloquei
a potência, eu vou escrever aqui e depois mostro para vocês. A potência é o torque sobre o tempo. Vou começar a virar a câmera aqui. Tomara que esteja gravando. Tá vendo lá? Potência é o torque sobre o tempo, né? Também eu posso falar que essa potência minha, eu posso dividir. O que é o torque que eu mostrei para vocês? Potência é igual força vezes a distância sobre o tempo, né? Aquilo que eu mostrei lá. Só que deixa eu pegar um... Não, eu posso usar isso aqui mesmo. Só que isso aqui, ó, distância sobre o tempo, vai ser igual... Olha lá. Então, portanto, potência é igual a força vezes velocidade. Aquilo que eu mostrei para vocês, né? Beleza. Só que no meu, eu tenho que fazer algumas adequações aqui, né? A minha força aqui, no caso do meu motor, eu utilizo a pressão. É o quê? Pressão. Gente, espero que vocês estejam vendo a minha gravação aí, viu? Pressão é igual a... Porque eu não estou vendo que eu estou usando o celular. Pressão vezes a área, né? Porque pressão, né, força sobre área, então força é pressão vezes a área. Essa área aqui seria a nossa área lá do cilindro, né, que a gente calculou. E essa pressão aqui é o que eu chamo de PME, pressão média efetiva. Okay? E esse lado aqui, a nossa velocidade, eu acabei de mostrar para vocês, né? É 2, vou colocar o S, tá? Para não confundir com a cilindrada, 2SN. Opa, nossa, então, nossa equação está começando a ganhar forma. Então, vamos voltar aqui. Potência é igual PME, já vou colocar o PME aqui, vezes a área, vezes o 2, vezes o S, vezes o N. Certo? Olha como é que ficou grande aqui. Essa área aqui, vezes o S, vocês já sabem o que é. É o VD, que é a cilindrada, né? É o volume deslocado. Só que nessa equação aqui, se eu deixar só o A vezes o S como VD, eu não calculo a potência do motor. Eu vou fazer duas adequações aqui. Eu vou colocar a cilindrada, o número de cilindros, né? Deixa eu pegar outra folha aqui. Então, eu vou repetir a equação aqui que nós chegamos. PME vezes 2, vou deixar o 2 na frente, o A vezes o S vezes o N. Ok? Então, olha só. Cadê? Tá aqui. Esse aqui que eu falei com vocês, que é o VD, só que eu vou colocar aqui vezes o Z. Tá? Vou colocar vezes o Z aqui para caracterizar a cilindrada. Só que quando eu coloco isso, eu estou colocando o Z, né? Então, eu estou considerando os 4 tempos, mas eu sei que no motor, esse tempo, o motor 4 tempos, por exemplo, ele tem... Isso aí vai acontecer 4 vezes, esse deslocamento. 4 vezes. Então, tem esse 2 aqui e esse 4 aqui, certo? Então, eu vou tirar eles da fórmula, mas acrescentei o Z. E vou chamar o que eu chamo de NR. Então, para NR, isso aqui é motor, isso aqui eu vou colocar 2. NR igual a 2 para o motor de 4 tempos. Se fosse motor 2 tempos, isso aqui seria 2. Aí eu cortaria esse 2 aqui com esse 2 aqui, seria igual a 1. Seria igual a 1.
Então, gente, esse NR, esse padrão na nossa fórmula que nós estamos estabelecendo aqui, ele vai ser 2 para o motor a 4 tempos e 1 para o motor 2 tempos, certo? E a equação vai ficar assim, ó, já posso finalizar a equação. Vamos ver se tem espaço aqui. Vou virar. Aqui já está finalizando. Então, a minha potência é igual a PME vezes a cilindrada, vezes, o que mais que sobrou ali? Cilindrada, vezes o N, sobre NR. Pronto, está aqui. Está aqui a nossa equação. Certo? Eu gosto muito dessa equação, gente, porque é uma equação com os parâmetros que a gente utiliza e a gente define a potência dos motores, né? Eu vou depois... acho que depois eu vou fazer um exemplo para vocês. Quero que vocês vejam essa aula. Não vou pedir exercício dessa vez. E vou fazer na próxima aula um exemplo aplicado com vocês. Eu acho que eu vou fazer isso. O problema é tempo, né? Mas, então, eu descarreguei a aula, mas então, a nossa equação de potência fica isso, através da cilindrada. Ela é muito tranquila de aplicar, eu gosto de fazer exercício, etc. Mas como teve esse problema, eu vou tentar fazer junto com vocês. Na próxima aula aí vocês me cobrem. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês assistam a aula aí. Eu vou parar a gravação agora. Parar a gravação.